Então, galera, dando continuidade, talvez o vídeo mais importante de todo o curso, viu? Que aqui a gente vai aprender sobre cheque e o checkmate, certo? Como eu tinha falado para vocês, a peça do rei não pode entrar numa casa que esteja atacada por outra peça, porque é um lance legal. O que pode acontecer é que uma peça se coloca em posição de ataque ao rei. O que significa isso? Quer dizer que a gente move a peça de maneira que o rei esteja em uma das casas que é atacada pela peça. Por exemplo, no caso da dama, o rei se encontra na casa H8, que é uma casa atacada pela dama. Basicamente isso é o que a gente chama de cheque. Quando o rei está em cheque, ele tem três opções. Ou ele se move da casa que está sendo atacada, ou você pode bloquear o cheque com outra peça, tipo colocar uma peça no meio entre, por exemplo, a dama branca e o rei negro, ou então capturar a peça atacante. Dessa forma, tirando o cheque, já que não vai ter mais a peça. Nessa posição, não tem outra peça que possa ficar entre a dama e o rei para bloquear o cheque. E nem o rei consegue capturar a dama branca, porque como a gente já viu, o rei só consegue se mover uma casa, né? Então, nessa situação, a única coisa que ele pode fazer é fugir da dama, ir para uma casa que não está atacada. Você pode ver, ó, a dama ataca aqui para frente, ataca nessa diagonal, mas deixa livre essa casa. Então ele pode fugir para cá e sair do cheque. E nessa situação, o rei não pode fugir da dama, porque ela está controlando tanto a casa G8 quanto a casa G7. Então ele não pode conseguir se mover para cá. Mas o que ele pode fazer é capturar a dama, porque a dama está indefesa, né? Se, por exemplo, o rei branco tivesse aqui em H6, o rei negro não poderia capturar, porque rei não encosta em rei, né? E aí, numa posição em que você não tem nenhuma opção para sair do cheque, nem capturar a peça, nem sair para uma casa que não está atacada, nem colocar uma peça no meio, aí temos o chamado checkmate, tá certo? Nessa posição, o rei não pode fugir, certo? Mas pode capturar a dama, do mesmo jeito. Ou então, a sua outra peça, a outra dama, pode capturar a dama branca. Né? Teria essas duas opções para sair do cheque. E nessa situação, o rei preto ele não pode capturar a dama branca, porque ele está longe, né? Não pode vir aqui para frente, porque ele continuaria em cheque, que seria um lance legal. E não pode vir nem para G8, porque o rei controla essa casa, e como a gente lembra, rei não encosta em rei. E nem pode vir para G7, tanto porque a dama controla essa casa, que ela mira, né, nessas direções, como porque, como a gente já viu, rei não encosta em rei, né? Então ele não pode ficar encostadinho no rei branco, né? Mas o que pode ser feito é colocar a dama preta entre a dama branca e o rei, saindo assim do cheque. Porque a gente lembra que ela não consegue pular por cima dessa dama para pegar o rei, né? Se ela for fazer alguma captura nessa posição, teria que ser capturar a dama preta, né? Nessa situação, as brancas têm alguns jeitos de ganhar, de dar checkmate, mas digamos que o jeito mais clássico é jogar aqui dama E7. Essa situação, o rei não pode fugir para nenhuma casa, porque todas essas casas a dama controla, e também não pode capturar a dama branca em E7, porque ela está defendida pelo rei branco, né? Se tivesse a situação em que o rei capturasse, ele ficaria encostando no outro rei. A gente sabe que não pode, porque o rei controla essa casa da dama.
Então é como se ele estivesse defendendo a peça, certo? Então nessa situação, aí teríamos o famoso checkmate, né? Esse checkmate aqui tem até um nome bonitinho, que é o checkmate do beijo fatal da dama, né? Que a dama está aqui em cima do outro rei, encostando, mas dando mate, né? Que ele não consegue capturar. Que é o cheque do beijo fatal. Nessa situação aqui, se as brancas quisessem dar checkmate, poderia jogar tanto dama A7, você vê que o rei não tem para onde ir, né? E também dama B7, que o rei também não teria para onde ir. Aqui a dama controla, aqui a dama controla e a dama está defendida, né? Ou então poderia até jogar dama assim, dama em G8, assim, também seria mate, porque ela controla toda essa fileira e o rei não pode nem para A7 nem para B7, porque o rei branco controla essas casas e o rei não encosta em rei. Mas digamos que as brancas jogaram dama C7. Nessa situação, o rei preto ele não está em xeque, porque não está sendo atacado pela dama, né? A dama mira nessa casa, mira aqui, mas não ataca o rei, ele não está em xeque. Mas, sendo a vez das pretas, ele não tem para onde ir, porque a casa B8 é controlada pela dama, então ele não pode se colocar em xeque, né? A casa B7 é controlada pela dama e pelo rei branco, e a casa 7 também é controlada pela dama branca e o rei branco. Essa situação é o chamado afogado, quando o rei, quando as pretas, no caso, ou as brancas, não tem nenhum lance legal que possa ser feito, não pode fazer nenhum movimento, nenhuma captura, mas ele não está em xeque. Se ele estivesse em xeque e não tivesse nada que pudesse ser feito, seria xeque-mate. Mas como ele não está em xeque, é afogado. E isso é uma das formas de empatar o jogo. Certo? A gente vai ver muitos exemplos de afogado, desse tipo de empate, certo? É uma coisa que acaba sendo muito comum de acontecer. Mas, Matheus, as brancas estão com uma dama a mais, né? Aqui tá tão ganho. Mas é empate. Quem mandou? Deixou o rei sem ter pra onde ir. Empatou. Viu? Mas faz parte. A partir de agora, eu vou querer que você pegue o seu tabuleirinho, certo? Se você não tinha pego ainda, quando eu pedi para trazer, agora é a hora de pegar o seu tabuleirinho para pensar junto comigo, certo? Nessa posição jogam as pretas e eu quero saber se é cheque, checkmate ou afogado, certo? Lembrando, né, de pausar o vídeo, porque eu não vou esperar tanto tempo assim por você. Aí você pausa e pensa o quanto você quiser. Nessa posição, nós vemos que o rei não tem para onde ir, né? Não dá para colocar outra peça no meio, porque a dama branca está encostada no rei. Porém, o rei pode capturar a dama branca, porque ela está indefesa, né? Se o rei branco estivesse aqui em D3, seria checkmate, porque você não poderia fugir, não poderia capturar e não poderia colocar uma peça no meio. Mas nesse caso, é só cheque. E aqui as negras tomam a dama branca e estão completamente ganhas aqui nessa parte daqui teórica. E nessa posição, jogam as pretas novamente. Nessa posição, agora o rei está em D3, né? Ele impede que o rei possa capturar a dama branca, né? E também ele não tem para onde ir. Porém, essa dama em H6 ela pode se movimentar aqui até D2 e capturar a dama branca. Né? Aqui não é checkmate, é só cheque. Você toma e triste fim para as brancas, né? Mas depois no curso nós vamos aprender como dar um checkmate só usando o rei e a dama. E aí depois de aprender isso, pronto, você está ganho aqui nessa posição. E nessa posição? É cheque, checkmate ou afogado? Novamente jogam as pretas.
Nessa posição, as negras, o rei negro está em xeque, né? Não pode vir para C2, nem para D2, nem para E2, porque o rei branco controla essas casas, né? E rei não encosta em rei. Você já deve estar careca de saber já, eu devo ter repetido pelo menos umas 15 vezes. E ele não pode vir para E1, porque ele continuaria em xeque, né? E não pode ir para C1, porque continuaria em xeque também. Então esse rei está em xeque-mate. As brancas ganharam aqui a partida. Lembrando que essa peça, essa dama negra, ela não pode pular por cima do rei para capturar a dama branca, porque ela não pula por cima de peça, certo? Então é uma peça só de enfeite aqui no caso. Eu vou xeque-mate. E nessa posição, jogam as pretas novamente. Cheque, xeque-mate ou afogado. Pausa aí. Nessa posição, o rei preto não está em xeque, né? A dama branca que ataca essas casas, o rei branco controla essa casa, D2. Então o rei preto não tem para onde ir, mas ele não está em xeque. Ele não está sendo atacado pela dama, né? Então quando você não tem para onde ir, não tem outro movimento que possa fazer e não está em xeque, temos um afogado. Aqui empatou, certo? Aí a partir de agora, eu quero que você me diga qual a jogada que a gente deve fazer para dar mate nessa posição e nas próximas posições que eu vou mostrar, tá certo? Jogam as brancas no caso. Então pausa aí e veja qual é a jogada que dá mate, cheque-mate. Nessa posição, nós temos alguns cheques que podem ser dados. Por exemplo, a dama vindo para C1 é cheque, mas o rei consegue escapar para A2, então não funciona. Ela também poderia vir para A2, dar o cheque, ó. O rei não tem para onde ir, né? Opa, o rei não tem para onde ir. Mas, como você receber o spoiler, ele pode capturar a dama em A2, né? Porque não tem nada protegendo ela. Aqui a resposta certa é dama B2. Porque ela vai estar protegida pelo rei, o seu rei não vai poder capturar, né? Porque rei não encosta em rei, né? E ele também não tem para onde fugir. É o famoso checkmate. Vocês podem ver que o símbolo para o checkmate é um jogo da velha, né? Bem aqui que ele representa, um jogo da velha. E nessa posição, jogam as brancas novamente. Qual a jogada que dá checkmate? Se você disse dama D2, infelizmente foi um triste fim para você, porque a dama em H2 consegue capturar sua dama e a partir daqui você perde a partida, certo? É importante sempre ver onde estão as peças do adversário e se eles podem se defender do cheque, né? Se eles têm alguma maneira de fugir. Aqui a resposta certa é dama B1 checkmate, porque essa dama presa não vai conseguir se teletransportar para ficar no meio aqui. E o rei não tem para onde ir. Lembrando que o rei branco controla essas casas aqui. C2, D2, E2. E a dama ataca toda essa fileira 1. Então aqui, dama B1, checkmate. E nessa posição? Jogam as brancas novamente. Nessa posição agora você pode fazer isso. Você pode vir lá de A8 até G2 e dar um checkmate, que a dama presa não consegue ajudar em nada, né? Como eu tinha dito naquela hora, é o checkmate do beijo fatal, né? O rei não tem escapatória também. Muito importante apreender esse padrão aqui. E nessa posição? Jogam as brancas novamente. Aqui, se você colocou dama H8, quase acertou, mas você não percebeu que a dama em A1 defende até aqui. Então você acaba perdendo sua dama, tristemente. Aqui a resposta certa é o
Mate do beijo fatal de novo, certo? Muita atenção, olhar o tabuleiro como um todo, para não deixar esse tipo de coisa passar, certo? Senão uma partida ganha se torna uma partida completamente perdida. Agora o último teste do vídeo. Jogam as brancas, dão mate. E aqui, dama H1 mate, certo? Novamente o rei não tem para onde ir, essa dama não consegue se transportar para E1 para defender, e o rei também não pode ficar na coluna, na fileira 1, porque a dama ataca toda a fileira, né? Se tentar dar o mate do beijo fatal, você perde sua dama. Tá bom? Se teve algum exercício que você não entendeu, eu recomendo você voltar no vídeo, ver de novo. O conceito de checkmate afogado é extremamente importante para entender o jogo. Porque basicamente o jogo termina ou se empatar, por algum motivo, ou um checkmate. Né? Então é o conceito mais importante do xadrez. Aí agora vamos para a próxima peça.